Bom dia a todos, Feliz Páscoa. Diga para o irmão ao seu lado, Feliz Páscoa. A Páscoa não tem nada a ver com coelho e também não tem nada a ver com ovo. Páscoa, para nós cristãos, tem um sentido muito especial. E para lembrar, resumidamente, a primeira Páscoa foi celebrada ali no Egito, no momento da última praga que iria assolar o Egito. O primogênito iria morrer. E Deus manda uma mensagem através do profeta Moisés para que pudesse passar o sangue nas batentes, para que quando o anjo da morte vier, ela possa pular, ou seja, no inglês, pass over, passar por cima, e a morte não vai ceifar a vida dos primogênitos, mas todos aqueles que não tiveram essa simbologia do sangue ali na patente, tiveram seus filhos mortos. E a mesma coisa acontece para nós hoje, depois do evento lá do Egito, milhares de anos depois, nós temos Jesus Cristo carregando a cruz. Ele é o Cordeiro Pascal, que deveria morrer por nossos pecados, e todo aquele que nele crê, da mesma maneira que o anjo da morte pulou a casa dos israelitas, a morte não vai prevalecer para nós cristãos. E essa é a verdade que nós cremos. E se não bastasse o perdão dos pecados, Jesus, ele ressurgiu dos mortos, ele voltou à vida, para que nós possamos ter plenitude de vida, não no corpo decadente, não debaixo da queda da mazela do mundo, mas que eu e você pudéssemos ter um novo corpo, como Jesus teve. E com esse corpo, nós vivemos para sempre na eternidade com Jesus. E essa é a nossa mensagem da cruz. E é muito importante, né? Talvez muito mais importante do que o Natal, né? Para nós, a Semana Santa é importante para nós cristãos. Interessante que, apesar de Jesus ter ressuscitado, os discípulos da época, os seus seguidores, eles não, no português claro, não botaram muita fé na palavra de Jesus. Apesar que eles viram milagres, apesar que eles viram Jesus ressuscitar a criança e também o próprio Lázaro, eles não deram muito crédito que Jesus iria morrer e também que iria ressurgir. Ironicamente, quem realmente deu mais crédito do que os seus seguidores foram os líderes que mataram Jesus. Eles ouviram e tentaram, de uma certa maneira, inibir talvez o possível ressurreição de Jesus. Eles vão até o Pilatos e pedem: Pilatos, é o seguinte, esse Jesus aí, ele falou que iria ressuscitar em terceiro dia. E para que pudéssemos, nós não acreditamos na ressurreição tanto, mas vai que, né? Que os discípulos venham, roubem o corpo de Jesus e eles vão falar que Jesus está vivo. Então vai ser pior. Então, me dei uma guarnição, né, para que possa cuidar do túmulo de Jesus. Entretanto, sobre os lares duvidosos, Jesus, ele quebra a morte, ele sai do sepulcro e ele está vivo, e até hoje. Ele venceu a morte para que pudesse trazer vida nova para nós, e não somente isso, garantir a esperança e vida eterna para todos aqueles que nele creem. E para que a ressurreição de Jesus não vire apenas uma lenda, porque o que você ouve, o que nós estamos celebrando, não é uma historinha qualquer. E em 1 Coríntios 15, 4 e 8, o apóstolo Paulo fala que Jesus foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu para o Pedro, depois aos 12,
Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais vive e aqueles também que já foram. Depois apareceu a Tiago, então a todos os apóstolos. Depois deste, apareceu também a mim, como que nasceu fora de tempo. Ou seja, Jesus, ele está vivo. Ele teve testemunhas oculares. E o que vem até nós não é lenda, mas sim um fato, uma verdade. A mensagem de hoje que eu gostaria de compartilhar é por que naquela época os discípulos eles não colocaram tanta fé na ressurreição de Jesus. E o exemplo que nós vamos trazer hoje é de 2 discípulos que estão a caminho de Emaús. No caminho que eles estavam indo, Emaús ficava de Jerusalém a cerca de 11 quilômetros. E estavam falando das últimas que aconteceram nos últimos 3 dias da morte de Jesus. E também eles ficaram muito alarmados porque a cova de Jesus estava vazia. Mas em nenhum momento eles lembraram da palavra de Jesus sobre a ressurreição. Eles apenas ficaram um pouco duvidosos de o que teria acontecido com o corpo de Jesus. Eles ouviram essa notícia. Olha, Maria foi lá, falou que está vazio. E o Pedro foi lá, realmente, o túmulo está vazio e parece que tinha um anjo que disse que tinha ressuscitado, que esse Jesus está vivo. E nesse caminho que eles estavam indo para Emaús, uma pessoa se junta. E nada mais era que o próprio Jesus se juntou a esses 2 camaradas. E Jesus pergunta, o que passa? E fala o que aconteceu. Eu falei, cara, você não está sabendo das novas? Eles não puderam reconhecer Jesus, porque assim Deus fez. Eles não foram capazes de reconhecer Jesus. E eles foram contando o que aconteceu. E Jesus, ele fala, não, você não sabia que a Escritura, que que Cristo tinha que passar por tudo isso para entrar na tua glória? E quando chegaram em Emaús, os 2 discípulos falaram assim, olha, vem comer com a gente, já está ficando tarde. E quando eles sentaram na mesa para comer, Jesus abençoou aquele alimento. E quando deu esse alimento, o pão para eles, abriram seus olhos e foram capazes de reconhecer que Jesus estava vivo, estava no meio deles. Jesus desaparece e eles vão voltando, correndo, para contar essa história de volta a Jerusalém. Hoje eu gostaria de concentrar nesse episódio. Por que nós demoramos tanto para crer na palavra de Jesus? Por que nós demoramos, ou por que os discípulos demoraram para crer que Jesus, tão perto deles, eles foram incapacitados de poder reconhecê-lo? E o verso 25, 26, eu gostaria que todos pudessem ler numa voz única. Vamos lá? E eles disse, como vocês custam a entender e como demora a crer em tudo que os profetas falaram, não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na glória? Mais uma vez, o que fez desses discípulos a serem incapazes de reconhecer o próprio Jesus, o próprio Mestre que estava andando no meio deles? Eu já falei, uma porque eles foram incapacitados pelo próprio poder de Deus, eles não foram capazes de reconhecer. Mas podemos ver mais 2 elementos aqui nessa passagem, depois eu peço que você leia mais devagar na sua casa, de que existem 2 momentos na qual eles não foram capazes de entender que Jesus está vivo. E talvez muitos de nós acreditamos que Jesus está morto, ele não está vivo, ele não está no meio de nós ainda. Deixamos Jesus lá para trás. E o primeiro motivo de eles custarem a entender, demorar a crer
que Jesus estava vindo ao lado deles é essa. Eles estavam caminhando na direção errada. Eles ouviram que o túmulo estava vazio. Era mais óbvio que eles precisavam procurar o seu mestre. Não é deixar o sepulcro ali à mercê. Não é você virar costa ao sepulcro, ao Jerusalém, e você ir em direção a uma cidade. Eles precisavam, a qualquer custo, para descobrir o paradeiro de Jesus. Esse é o discípulo, esse é realmente a obrigação dos seus seguidores. Mas não. Eles ouviram rumores, foram conversando desses rumores, dando as costas, indo na direção errada, na qual eles deveriam esperar. Às vezes a nossa incredulidade nos faz nos afastar do centro da vontade de Deus. Meus queridos, a nossa falta de comunhão com Jesus nos leva para longe dele. Eles deram a costa à cidade na qual Jesus estava lá. Estavam indo a direção longe da comunhão dos seus outros discípulos. Estavam indo numa direção que realmente eles também desconheciam. E nessa direção, possivelmente, não iriam encontrar Jesus. Mas Jesus, na sua grande misericórdia, ele interfere nesse caminho errante dos seus discípulos. Ele vai junto, ele ouve o argumento deles, ele acha o argumento deles muito raso, esqueceram totalmente da palavra que ele tem falado, e Jesus, nesse caminho, ele ensina novamente a esses dois discípulos no caminho errante que eles estavam percorrendo. E isso acende um alerta para nós também. Eu pergunto, quem é o seu companheiro, quem é a sua companheira da sua vida? Talvez vocês podem estar juntos, caminhando para a mesma direção. Porém, talvez vocês estejam caminhando junto, longe do propósito de Deus. Não basta estar juntos. Não basta falar de Jesus. Pois esses discípulos estavam falando do evento que aconteceu. Não basta. Nós precisamos estar no caminho e na direção certa, para que possamos ter uma comunhão com Jesus Cristo, e não ao contrário. Durante a nossa vida podemos andar com vários tipos de pessoas e também ter vários ciclos de amizades. Podemos ser influenciados por esses valores, pelo pensamento dessas pessoas, pelos ideais dessas pessoas. Porém, nós, cristãos, precisamos discernir se as nossas amizades, se os nossos relacionamentos amorosos e parceiros de negócio estão nos levando para o caminho em direção à comunhão com Jesus. Se Jesus é o único caminho, significa que todos os outros caminhos não vão levá-lo a Jesus. Pois então avalie os seus relacionamentos e para onde esses encontros estão levando você e a sua família. Veja para onde seu cônjuge está levando seu casamento. Examine se os seus pais estão levando os filhos, não para a comunhão apenas de pessoas, mas a comunhão em Cristo. Uma vez que somos cristãos, precisamos ter amizades que nos levam para a comunhão em Cristo Jesus.
O ditado popular diz que tudo termina em pizza. Mas eu digo, nós cristãos, tudo precisa terminar na mesa da graça de Jesus. Por isso nós demoramos a crer que Jesus está do nosso lado, porque nós temos comunhão, passamos mais tempo, não com pessoas que têm fé, mas com pessoas que não compartilham da fé. E quanto nós ficamos mais expostos a essas pessoas que não têm a mesma esperança que a gente, lembre-se que a cada passo, a cada dia, você está se afastando da comunhão com Deus. Meus queridos, por necessidade precisamos andar com pessoas que têm fé, aquelas pessoas que creem na ressurreição, de que Jesus Cristo está vivo, está do nosso lado. Apesar de nós não podermos enxergar, Jesus está aqui, neste local. E não pode faltar Jesus na nossa partilha do pão. Por quê? Só depois que Jesus tomou o pão para dar graças e deu aos 2 discípulos, eles foram capazes de reconhecer a Jesus. Nós temos a imagem, a foto. Você sabe que nosso ser humano é um ser enjoado. Por mais que você curta um alimento bom com boas pessoas, isso não dá satisfação a nós. Por mais que você esteja num Michelin 2, 3, sei lá das quantas, aquele alimento não vai, também a quantidade é pouca, né? Não vai te sustentar. Mas o que vai sustentar a gente, não de fora para dentro, mas de dentro para fora, é a mesa compartilhado com os irmãos da fé. E o verso fala, quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Não quero impedir de andar com pessoas que não têm a mesma fé. Você pode andar com quem quiser. Você tem toda a liberdade. Eu sei que também muitos dos nossos encontros dos irmãos dentro da igreja não promovem a comunhão com Cristo. Não tem problema. Vocês têm as suas afinidades, vocês podem viajar, fazer o que quiser, pode comer, tomar o que quiser. Mais uma coisa eu queria pedir a vocês nesta manhã. Gostaria que você pudesse ser mais seletivo nas suas amizades. Não é segregar, mas seletivo no quesito de andar com pessoas que levam você a ter comunhão com Jesus Cristo. Você precisa andar com esses tipos de pessoas. Pode andar com inúmeras pessoas que não conhecem Jesus, mas você precisa ser seletivo em tentar discernir quem são amigos, amigas que vão levar você para mais perto de Deus. Porque é nessa mesa, com esses irmãos, como Jesus partiu o pão, são nesses momentos quando nós falamos Jesus na mesa, com pessoas que têm a mesma fé, que os nossos olhos serão abertos. Você vai enxergar uma outra realidade. Você vai enxergar que Jesus faz parte da sua vida. Talvez algum infortúnio, você deixou Jesus em algum lugar. Mas quando nós partilhamos o pão dentro da graça de Deus, saiba que aquele é um momento favorável, um momento único, para que eu, o irmão, nós possamos olhar essa realidade espiritual juntos. Interessante que depois que os olhos desses 2 discípulos foram abertos, olha só,
Eles foram em direção contrária a Jerusalém, estavam a caminho de Emaús, mas quando os olhos deles foram abertos, eles conseguiram enxergar o Jesus ressurreto. E o que eles fizeram? Eles tomaram o rumo correto. Eles foram correndo para Jerusalém, para ter comunhão, para compartilhar essas boas novas com quem? Com os outros irmãos da mesma fé. Essa é a nossa maior alegria enquanto nós estamos aqui na terra. A nossa maior alegria como cristãos é ter esse anseio de encontrar os irmãos para dizer as últimas novas que Jesus fez na minha vida e na sua vida. E quando nós compartilhamos essas novas, os irmãos vão abrir os olhos. Puxa, é vida, eu nunca tinha visto essa perspectiva. Caramba, Jesus, ele também está neste momento. Nossa, ele faz isso também? Puxa, eu não sabia. E eles vieram correndo. Olha, Jesus estava caminhando conosco. Uma outra perspectiva. E ele deu de comer. E nós percebemos. Meus queridos, esse é o desafio que eu quero trazer nessa manhã. Podem andar em qualquer ciclo que for, mas a partir de hoje, fique com os olhos bem abertos e veja quem é aquele irmão, aquela irmã que pode levar você para uma comunhão santa e comunhão com Jesus, porque só assim vai te livrar do caminho errado, pelo caminho errante que nós estamos andando. Nós vamos enxergar juntos, caminhar juntos, com os olhos espirituais abertos. Por isso, meus queridos, tem esse momento gostoso do jantar, almoço, café da manhã, o que seja. Tem esse momento gostoso de caminhar junto com os outros irmãos e juntamente possamos desfrutar da comunhão com Deus. Só assim nós não iremos demorar para crer. Nós rapidamente, com a ajuda dos irmãos, poderemos enxergar que o nosso Jesus está do nosso lado. Esse Jesus ressurreto está conosco. Amém, irmãos? A segunda parte que nos impede de a gente enxergar que Jesus está do nosso lado, ou faz a gente demorar a crer, são as expectativas frustradas. O verso 17 e 21, depois vocês lerem em casa, diz assim: quando estava no caminho, Jesus, ele se junta a esse pessoal e Jesus pergunta: e aí, o que passa? Um deles parou e fala assim, de forma muito triste: meu Deus, você não sabe o que se passa. E ele, em tom de lamentação, ele estava falando da morte de Jesus. E nós esperávamos que ele fosse a redenção de Israel. Puxa, a gente colocou todas as nossas fichas nele. Nós colocamos toda a nossa esperança nele. Investimos tudo que tinha, ou melhor, deixamos tudo para trás para seguir esse Messias que até então era falso para eles também. Ali eu coloquei no Gemini e criou essa imagem meio esquisita, mas deixa eu explicar essa imagem. Ali tem um cara ali decepcionado, sim, essa é a decepção de discípulos. E o que tem essa folha de louro, na verdade, é a folha que as pessoas no Império Romano dão, né, por conquistar batalhas, glória. Então aí a coroa de louro, né? E aqui talvez a folha de papel seja um tipo de testamento, algum título, né? Então, Jesus morreu, acabou tudo.
O que sobrou na vida deles? Lamentação atrás de lamentação. Deixaram tudo para trás em busca de um cargo de confiança no Messias, e esse sonho acabou. Sim, eles queriam que, com toda boa vontade, eles queriam a restauração de Israel através de Jesus. E, consequência, né? Se Jesus é o Messias, ele vai ser o bambambam, então cada um ali vai ter um cargo ali interessante, né? De poder. E esse também era o interesse do coração dos seus discípulos. E podemos perceber que existia isso no coração deles na fala dos próprios discípulos. Lembra aquele episódio onde 2 discípulos chegam para Jesus? Jesus, na sua glória, ou seja, quando você chegar ao poder, né, quando você ser o tipo de um rei de Israel, deixa de ficar o meu irmão na tua esquerda e o outro irmão na mão direita. Ou seja, estava o interesse deles estava no poder, de querer ser o braço direito e esquerdo para eles puderem demandar, né, influência sobre outras pessoas. E também nós podemos perceber que os discípulos estavam com outras intenções, também na fala do Pedro. Jesus, né, quando ele fala assim, olha, quem vocês pensam que eu sou, né? Aí o Pedro fala, você é Cristo, Filho de Deus vivo. Caramba, isso foi revelado por Deus. Aí quando o Pedro fez essa declaração, cara, você vai ser o cara, e a gente vai ser junto, nós vamos ser promovidos, né? Aí Jesus muda o discurso. Saiba que o Filho do Homem será perseguido, será levado nas mãos, e eu serei morto. Aí o Pedro fala assim, parei. Aí pega Jesus, vem cá, deixa eu falar com você. Aí puxa para um lado e fala para Jesus, para de falar essas coisas de morte, para de falar essas coisas que você vai sofrer. Cara, não foi por isso que a gente veio aqui. Para. Fala do sucesso. Fala das coisas grandiosas. Para de falar isso, Jesus. Aí Jesus, ele volta para o grupo, chega para o Pedro e fala assim, sai daqui, Satanás. E Jesus fala, você pensa nas coisas dos homens e não de Deus. Quando nós juntamos Deus e coisas de homens, vai resultar nisso, frustração. Deus não existe. Ele não viu minhas orações. Deus não está fazendo com que o meu negócio prospere. Eu orei pela bênção, que bênção, estou passando muito aflições. Ou seja, nós pensamos como homens, como Pedro pensou como homem. E quando nós pensamos como homem e pedimos as coisas de Deus, o resultado disso é frustração. Melhor, decepção. Caramba, meu. Agora que? Tá bom, então vamos pelo menos participar do clube chamado igreja, né? Pelo menos tem amizade. É isso que sobra. Carcaça. Vem para a igreja, não tem nada a ver com Deus. Nada a ver. E fica na mesma lamentação daquele discípulo. Triste. Eu pensava que Jesus ia dar um número de loteria para ganhar. Não deu certo. E eu pensava que Jesus ia dar saúde para a família. Não deu saúde. E eu pensava, ou seja, decepção atrás de decepção, lamentação atrás de lamentação. Você percebe que nesse plano de homens, Jesus não pode fazer muita coisa. Acho que a partir de hoje, você sabe qual é a nossa religião. Talvez, se você veio para uma religião para ficar rico, acho que você está na religião errada. Para dar saúde, também está na religião errada. Se você veio crer que Jesus
ressuscitou dos mortos para dar uma nova vida, aí sim nós podemos conversar, não como homens, mas nós podemos conversar como Deus gostaria que nós conversássemos. Meus queridos, tem uma criança ali que recebeu um presente que não é do agrado, e está lá, né, com o bico ali, né, chateado. Eu não sei como é que está você com seu Deus. Eu não sei se essa imagem também está condiz com a sua realidade espiritual. Por que é que você vem na igreja? A troco de quê? Por que é que você crê em Jesus? Para pedir o que você quer? Mas não é. Infelizmente, aqui não é lugar para isso. Mas Deus não precisa cumprir o meu e nem o seu plano, porque Ele tem um plano melhor, amém? Meus queridos, Deus já tem um plano. E nós não queremos buscar o plano de Deus. Nós rejeitamos o plano de Deus para seguir os nossos próprios planos. Nós, como cristãos, se você é discípulo de Deus, nós precisamos abrir a mão do plano que temos e considerar o plano que Deus tem para nós sendo a melhor e a única opção. Meus queridos, não é por isso que você vai, puxa, pastor, o que é isso? Você deu um soco no estômago para mim. É lembrar que Deus vai levar você para um caminho muito melhor que você pensa, é isso. Não é para você deixar de ganhar dinheiro, não é para você deixar de orar, não é para você... Não é isso. Você tem o seu plano, mas constantemente você precisa orar pelo plano de Deus, porque o plano dele é melhor que o meu, é melhor que o seu, é melhor que o nosso. E é essa convicção que nós precisamos ter. Por isso precisamos ajustar a nossa fé à sua palavra, e não às nossas expectativas. Enquanto esses 2 discípulos colocaram as expectativas pessoais em Jesus, eles foram totalmente frustrados. Só sobrou lamentação. Se eles tivessem ouvido a palavra de Deus, talvez é um cenário mais ou menos assim. Porque era o 3º dia. Se eles tivessem ouvido, tivessem expectativas acerca de Deus, talvez o melhor cenário do 3º dia, do domingo, era essa. Muitos de nós, ou não sei, quando você vê aquele show da Lollapalooza, lá das quantas, você vê os caras lá madrugando. Ali, você está passando frio? Estou passando, mas não tem problema, porque eu vou ver o meu ídolo. Era para os discípulos, era para os seguidores estarem fazendo vigília em frente ao túmulo de Jesus. Esse é o mínimo que o seguidor tinha que fazer. Não, morreu, acabou. Esqueceu da palavra dele. Não, Jesus não pode fazer nada para mim, ele está morto. Ele não ouviu minhas orações. Não! O mínimo que eles deviam que fazer é estar lá, juntamente, olhando para aquele sepulcro e falar: Jesus, ele vai abrir aquelas portas e ele vai sair de lá. Ele tinha que esperar a contagem regressiva. Mas não. As expectativas eram outras. E quando eu e você tiver outras expectativas, longe do sepulcro, longe de Jesus, você não vai enxergar da maneira como Deus, como Jesus gostaria que enxergasse.
nós não estamos enxergando da maneira como a palavra de Deus nos requer. Nós queremos ajustar tudo em função da minha vida. E por isso, onde é que eles estavam? Chorando, lamentando, meu sonho se foi. Como é que está a sua vida? Você está se lamentando? Em que buraco você está? Reclamando. No buraco da solidão, da bebida, do divórcio. Em que buraco você está se lamentando? Da depressão? Não estou falando de uma maneira pejorativa. Estou falando para que você possa olhar, acreditar na palavra de Deus, porque Ele está vivo. É um Jesus ressurreto. Não é para ficar se trancando em lugares, fazendo coisas indecentes. Não é. Jamais. Jesus, Ele não ressurgiu para apenas isso. A ressurreição não é para dar vida às coisas, não é mais cadeiras, mais quartos, mais carros, mais saúde. Jesus, Ele não ressuscitou para as coisas. Jesus, Ele ressuscitou para dar vida a você, a mim, e através disso você dar esperança, vida para outras pessoas. Amém, irmãos? Isso é o que tem de mais importante, meus amigos. Por que é que você ganha dinheiro? Para garantir satisfação e felicidade. Mas o que Jesus está dizendo, cara, isso não vai ter fim. Você nunca vai encontrar satisfação com mais coisas. Não é isso que depende a sua felicidade. Não é isso que depende a sua esperança. A esperança maior é que você não morrerá. Por mais que você tenha tudo isso, por quantos anos você consegue sustentar? 30, 40 anos. Não temos nem saúde para desfrutar tudo que nós ganhamos. E depois vemos nossos filhos brigando para roubar tudo isso de você. Não é isso. A ressurreição não é para isso, não é para as coisas, mas para dar vida, para dar esperança no seu casamento, para mudar a perspectiva de seus filhos, e uma perspectiva não apenas aqui na terra, é uma perspectiva que vai levar você, a sua família, e seus amigos, na comunhão eterna com o nosso Deus para sempre. Você vai ter um corpo capaz de resistir à tentação. Um corpo glorificado, capaz de viver na eternidade, na presença do nosso Deus Santo. E isso é muito melhor. Isso é a ressurreição. Isso é a condição que eu quero dar a vocês. Não para se lamentar com as coisas deste mundo, porque neste mundo nós seremos afligidos. E Jesus fala, eu venci o mundo. Não se preocupe. Só que nós precisamos mudar o nosso pensamento. A nossa expectativa precisa ser clara e correta. Você veio deste mundo para receber essa vida. E essa vida é tão preciosa que você vai dividir com seus amigos. Você vai dividir com o seu cônjuge. Eles estão cegos, não vão conseguir enxergar.
só vê desespero, só vê problema, só vê tristeza, só tem dívidas. Não. Tudo começa no coração. E quando você muda o coração, tudo muda. Nossos pais vieram aqui como imigrantes para ganhar e vencer na vida. Talvez na Coreia não tinha muita coisa, não é? Eles não tinham esperança lá. Mas quando vieram aqui, eles conquistaram tudo que nós temos, porque o coração deles mudaram. Não era o mesmo coração na Coreia. Aqui, eles tinham um coração diferente. E Jesus, ele tem uma condição muito melhor do que essa. Não estava ardendo o nosso coração quando ele estava falando a palavra de Deus? Meus queridos, eu gostaria que o seu coração pudesse arder toda vez que você lê a palavra de Deus. Porque quando o teu coração arder, isso significa que você é capaz de dar vida e esperança para aquelas pessoas que não têm esperança. Você é capaz de sair do buraco, não ficar só lamentando, você é capaz de sair deste lugar para ajudar outras pessoas. Que essa graça possa estar conosco nessa manhã. Por último, não demore para crer, é a conclusão, não demore para crer que Jesus está do seu lado. Tenha comunhão na mesa com Jesus para ver o caminho certo. Tenha expectativas na palavra de Jesus para Ele dar vida em seu coração. Você não está precisando de vida? Você não está querendo mudar alguma coisa? Não mude. Não é o cabelo, não é a roupa que você vai usar. Mude o seu coração através da palavra. Então você vai ver, você vai achar a satisfação em Cristo. Feche os seus olhos. Eu gostaria que você pudesse, nesse domingo da ressurreição, você pudesse dizer: Pai, realmente eu tenho andado por caminhos que levam longe da sua comunhão, mas hoje vou decidir. Eu vou ser seleto, pelo menos escolher estar com pessoas que têm comunhão contigo, Pai. Porque através disso, os nossos olhos irão se abrir e nós iremos ver que Jesus está conosco. Em segundo lugar, Pai, Senhor, toda vez que eu estiver exposto à Tua palavra, essa palavra possa arder o meu coração, Pai. E quando arder, Pai, sabemos que nós estaremos vivos, com as expectativas certas em Ti. Faça a sua oração.